Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula semanal, a nossa live Essente, que é essa nossa live de número 005. Então, essa é uma aula semanal, né, que acontece todas as quintas-feiras, às 17 horas, faça chuva ou faça sol, estando em obra ou não, todas as quintas-feiras estaremos aqui para uma aula semanal. E para quem que é essa aula, né? Para mulheres que querem se vestir com segurança e expressar sua identidade de forma autêntica. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Escentic. E hoje a gente vai falar sobre como descobrir o seu estilo e acabar de vez com a dúvida na hora de se vestir. Me contem aqui quem tem dúvida na hora de se vestir. Quem está assistindo o replay dessa aula no YouTube pode deixar aqui nos comentários, me contem se vocês têm dúvidas, sim ou não, na hora de se vestir. E fica até o final, para quem está ao vivo aqui, fica até o final que eu vou liberar o mapa mental dessa aula. Mas é só para quem fica até o final. E se você tiver alguma dúvida ou pergunta durante essa aula, pode deixar aqui no chat que eu vou responder ao final. E para quem está assistindo o replay, pode também deixar sua dúvida ou pergunta nos comentários que eu vou responder. E só um contexto aqui para vocês. Ontem eu recebi um direct que me fez pensar no quanto esse tema, o tema que eu trouxe hoje aqui para vocês, é tão importante. Até vou mostrar aqui para vocês o print, onde ela me fala assim. É difícil, não tenho um estilo definido e tenho insegurança de como me vestir. Tenho bastante dificuldade de ter inspiração e montar looks. Sou mais do básico. E quem aqui se identifica com essa mensagem, com esse relato? Alguém aqui tem essa mesma dor? Talvez você que esteja assistindo o replay dessa aula também se identifique. Sente que até tem muitas roupas, mas que ainda não sabe o que realmente combina com você. Ou se sente presa no básico. Eu ouço muito isso também, de as pessoas às vezes até quererem usar algo diferente, mas ficar ali refém do básico e acabar sempre optando pelo básico, né? Não conseguir sair disso. E eu recebo várias mulheres com esse mesmo relato, ou relatos muito parecidos, né? Não especificamente exatamente com essas palavras, mas muito parecidos com isso. E eu pensei, né? Quantas mulheres mais se sentem exatamente assim? Por isso que eu trouxe o tema de hoje, né? Foi pensando nisso, que a gente vai falar hoje sobre como descobrir o seu estilo e acabar de uma vez por todas com a dúvida na hora de se vestir. Eu vou compartilhar o meu mapa mental aqui com vocês, para vocês conseguirem acompanhar o conteúdo. Me confirma, Dona Marlete, se você está vendo o mapa mental. Certo. Mas antes da gente falar sobre como descobrir o seu estilo, né, a gente precisa entender o que que é estilo. E muita gente associa estilo à moda, a tendências, a estar bem vestida, mas estilo é outra coisa. Então, muitas vezes a pessoa, né, você vê alguém lá super bem vestida, ah, ela tem estilo. Ou uma pessoa às vezes que se veste de uma forma diferente, ah, ela tem estilo. Mas estilo não é especificamente isso. Estilo é a linguagem visual da sua identidade. Então, é o conjunto das suas escolhas, sejam elas de roupas, cores, formas, proporções, que traduzem quem você é. Então, semana passada, né, eu falei um pouco de algumas assinaturas de estilo minha, e uma delas é o tecido mais estruturado, linhas retas, como vocês podem perceber hoje aqui eu estou usando um trench coat que traz essas características. Então, elas fazem parte do meu estilo. E vocês já tinham parado para pensar nisso? Que estilo é literalmente uma forma de comunicação, uma forma de comunicação da sua imagem? Me contem aqui nos comentários. Então, o estilo é o que dá coerência à nossa imagem. É o que faz as pessoas olharem para você e entenderem algo sobre você, mesmo sem você precisar dizer uma só palavra. Então, a gente sempre tem aquele ditado, né? Que a nossa imagem fala mais que 1000 palavras, que ela fala antes mesmo de você abrir a boca. E isso é fato. E cada mulher tem um estilo próprio, mas na maioria das vezes ela nunca buscou entender o seu, por isso às vezes até pensa que não tem estilo,
porque isso é algo que não foi, ela não parou para olhar isso em momento nenhum da vida e por isso ela tem essa impressão, né? Por isso, se vestir acaba virando um exercício diário de tentativa e erro. E o espelho vira um lugar de dúvida e não de clareza. E quando eu comecei a trabalhar com imagem, eu percebi que muitas mulheres chegavam para mim com a mesma frase. Eu gosto de várias coisas, mas eu não sei realmente o que combina comigo. Muitas delas, quase unanimidade, tem um closet lotado, mas não sabe o que usar, não sabe o que combina com elas. E é exatamente aí que entra o papel do estilo. Ele é um elo entre o que você gosta e o que faz sentido para você, para sua imagem, o que faz parte desse estilo pessoal que você ainda não sabe qual é. Então, o estilo, ele vai ser essencial para que você não tenha mais essa dúvida. Então, é entre o que você admira e o que te representa. Então, quais são as escolhas que você faz e o que te representa. Então, quando a gente fala sobre descobrir o seu estilo, a gente não está falando sobre copiar uma estética ou seguir uma tendência. A gente está falando sobre encontrar uma linguagem visual que traduza a sua essência. Ok, estamos na mesma página enquanto é isso. Estilo é a linguagem visual que traduz a sua essência. Então, estilo tem a ver, o seu estilo tem a ver com quem você é, com o que você é em essência. E é por isso que eu gosto de mostrar que existe um método e fundamento nisso. O estilo ele pode ser identificado, estudado e lapidado, e ele deve ser. Inclusive, existe algumas teorias, né, no mercado sobre estilos pessoais. Eu me identifico e uso a teoria de Alice Parsons, que ela fala dos 7 estilos universais, né? Então, eu uso essa teoria tanto nos meus atendimentos de consultoria, quanto também com as minhas alunas de mentoria. E é a base que me ajuda a entender como cada mulher se expressa através da sua imagem. Então, com essa base dos 7 estilos universais, a gente consegue identificar e aprofundar esse estilo pessoal dentro dessa teoria. Mas a gente vai falar hoje aqui de uma forma mais simplificada para vocês entenderem o raciocínio por trás, até porque a gente não tem tempo, né, suficiente aqui durante a aula para aprofundar nisso, né? Aprofundar na teoria dos 7 estilos universais, mas você vai sair daqui entendendo como descobrir o seu estilo, certo? E já que a gente falou sobre o que é estilo, eu quero também explicar o que não é estilo, porque é aqui que muita gente se perde. Então, estilo não é estar na moda o tempo todo, então não é seguir todas as tendências. Não é usar roupas caras ou diferentes todos os dias. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre a repetição que ela caracteriza a sua identidade visual, né? Então não é usar cada dia uma coisa, não é ter um closet, né? Um roupeiro, um armário lotado e muito menos tentar se vestir igual alguém que você admira. E isso acontece muito. E tudo isso pode servir de referência, mas não define quem você é. Então, o estilo de verdade é o que nasce da coerência, quando o que você veste faz sentido com o que você vive. E quando a sua imagem começa a refletir o que existe dentro de você, quem você é. Lembra que a gente falou sobre traduzir a sua essência? Então, vem lá de dentro. E você sente, me conta que você sente que o que você veste hoje reflete quem você é? Me contem aqui nos comentários. Ou parece que mostra uma versão que já ficou para trás? Eu recebo muitas mulheres com esse relato também, principalmente mães recentes, que muitas das vezes elas procuram elas se procuram, na verdade, na imagem que elas tinham lá atrás, antes de se tornarem mãe, às vezes antes de se casarem. Então, buscam uma versão, se identificar com uma versão que já não existe mais. Então, a gente precisa atualizar essa imagem, né? Então, a imagem que você tem hoje, você sente que é uma versão sua que já não faz mais parte do que você é hoje? Me contem aqui nos comentários. E é justamente por isso que descobrir o seu estilo é tão importante, porque estilo não é sobre inventar algo novo, é sobre revelar o que já existe aí dentro.
E deixa eu dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem na prática o que é estilo e como ele aparece. Imagina duas mulheres que na teoria têm o mesmo closet: camisa branca, calça jeans, blazer e uma sandália de salto, certo? Conseguem visualizar isso? Um closet com uma camisa branca, uma calça jeans, um blazer e uma sandália de salto. Então, uma usa a camisa por dentro da calça, com o blazer estruturado e o cabelo preso. E a outra deixa a camisa solta, dobra as mangas, dá aquele truque de styling, coloca o blazer sobre os ombros e usa o cabelo solto. Então, as duas estão usando as mesmas peças, mas a forma como elas se expressam é completamente diferente. Vocês conseguem visualizar isso? Isso é estilo. É a forma como você usa as peças que tem para comunicar quem você é. Então, vocês conseguem perceber que não é sobre ter mais roupas, é sobre como você usa o que você já tem? Vocês conseguem perceber isso? E esse olhar é o primeiro passo para descobrir o seu estilo. Então, antes de sair comprando várias peças, mais peças, ou tentando mudar o seu closet todo, que já dá aquele ruim até, né? Você precisa aprender a observar o que já te representa. Então, porque estilo não é algo que você vai numa loja e você compra. Não é indo lá trocando o closet inteiro que você vai descobrir o seu estilo. Não. É algo que você descobre dentro de você. E é por isso que é tão importante descobrir o seu estilo. Porque quando você entende que comunica o que você é, você para de se sentir perdida e começa a se vestir com intenção, com consciência. E por que que é importante, né? Agora que você já entendeu o que que é estilo e conseguiu visualizar com esse exemplo, eu quero te mostrar por que que é tão importante descobrir o seu estilo. O estilo é o ponto de partida da tua imagem. Então, às vezes, a gente fala, né, sobre imagem pessoal, sobre o que que a imagem comunica, até sobre as nomenclaturas de estilo, né, sobre vários pontos lá na frente, sobre posicionamento. Mas se a gente pudesse voltar 10 casas e falar assim, Adro, por onde eu começo? É identificando o seu estilo. Então, identificar o teu estilo muitas pessoas me procuram também para entender sobre as cores, né? Que é algo muito procurado, a coloração pessoal. E eu sempre tento aterrissar essa mulher, trazer ela para essa consciência, né? De que o estilo é o ponto de partida, é o que eu considero ponto de partida. Claro, descobrir quais cores te favorecem, né? Qual que é a sua cartela de coloração pessoal é muito importante, mas eu pessoalmente, Adriana de Mello, considero que o estilo é o ponto de partida da sua imagem, porque você precisa entender como você vai replicar essas cores também na tua imagem. Então, é o estilo que te dá a direção, te dá coerência, te dá propósito para a forma como você se veste. Então, quando você não sabe qual é o seu estilo, se vestir vira um processo cansativo, cheio de dúvidas. Então, lembra que a gente falou lá atrás? Vira aquele exercício diário de tentativa e erro, e isso vai te consumindo no dia a dia. Então, quando você não sabe qual é o seu estilo, se vestir vira esse processo cansativo, cheio de dúvidas. Você fica pensando, né? Será que isso combina comigo? Será que tá demais? Será que tá de menos? Será que vão achar estranho? E o espelho vira um campo de batalha, quando na verdade deveria ser um lugar de clareza, de leveza, de satisfação e até de prazer, né? De orgulho de se vestir, de ter uma imagem que reflete quem você realmente é. Quem aqui já sentiu isso de se arrumar e mesmo assim continuar insegura, cheia de dúvidas? Me contem aqui. Eliane, certo. Mas quando você descobre o seu estilo, a boa notícia é que tudo muda. Você passa a ter clareza nas suas escolhas, se sentir segura ao se vestir, ter uma imagem coerente com a mulher que você é hoje. Então, isso te faz economizar tempo, dinheiro, energia. Como seria para você economizar tempo, dinheiro e energia? Seria bom para você isso? Com certeza, né?
Então, porque você para de comprar por impulso, você para de seguir todas as tendências e começa a vestir o que realmente te representa. Então, descobrir o teu estilo é importante porque te devolve o poder da escolha. Você deixa de ser refém da moda, né? De estar aí acompanhando todas as tendências e passa a ser a autora da sua própria imagem. Te soa bem isso? Ser autora da sua própria imagem? Quem aqui quer viver isso na prática? Perfeito. E o mais bonito é perceber que o estilo ele não travou para vocês. Voltei? Voltei? Perfeito. E o mais bonito é perceber que estilo não se cria, ele se revela. Então, ele já está aí dentro de você. Tudo que falta é olhar de uma forma certa, né, para conseguir identificar. E é sobre esse olhar que eu quero falar agora com vocês. Como você pode começar a identificar os sinais, as pistas do seu estilo e dar os primeiros passos para descobrir o seu estilo de forma prática. Então, como começar a descobrir o seu estilo na prática? O primeiro passo é se observar. Então, observar o que te atrai, o que te representa, o que se repete nas suas escolhas. A gente até falou na aula anterior também, né? Como você escolhe uma coisa, como você escolhe todas as outras. Então, que tipo de carro você gosta, que tipo de decoração você gosta, que cores você gosta, tudo isso vai trazendo pistas sobre o seu estilo, essas escolhas que se repetem. Então, passo número 1, comece olhando para o seu próprio closet, para o seu próprio armário. Repare nas peças que você mais usa, aquelas que você sempre repete sem nem perceber. Às vezes é de forma inconsciente você faz aquelas escolhas. Então, qual que é esse tecido que você repete? Qual que é o corte? É um corte reto? Você gosta de mais delicadas, linhas curvas? Ou é um tecido mais estruturado, um tecido mais leve? As cores, como que são essas cores? São cores mais fortes, são cores neutras, cores claras, cores escuras. Quais são esses detalhes? Tudo isso são pistas do seu estilo. Então, tem alguma peça aí que é tipo a sua marca registrada, sua assinatura visual que a gente falou na live anterior? Aquela que você usa e pensa, essa sou eu? Qual é essa peça? Me contem aqui nos comentários. O segundo passo é observar o que te inspira. Então, salva referências, seja, né, no seu celular, se você quiser baixar, criar uma pastinha, ou nos salvos lá do Instagram, mas tira prints, salva essas referências de looks que você gosta, de modelos, de peças, de cores, de tudo que te agrada visualmente. E uma atenção que eu quero chamar aqui para vocês. Cuidado para não se comparar, porque quando a gente vai buscar essas referências, geralmente a gente encontra referências perfeitas, né? Então, para não criar essa comparação e sim essa inspiração, né? Ter esse olhar de tipo, o que que eu me identifico aqui? E não se comparar de uma forma para replicar exatamente aquilo. Então, o objetivo aqui não é copiar o estilo de alguém, mas sim perceber esses padrões repetitivos. Então, entender o que te agrada visualmente e o que essas imagens têm em comum com você. Então, inicialmente, isso é treino, tá? É treinar o olhar de vocês. Então, inicialmente, você pode, gostei desse look, gostei dessa peça, mas talvez você não vai ter ainda a consciência do que te agrada naquela peça. Mas a partir do momento que você vai repetindo esse exercício, você vai entendendo quais são esses padrões. Então, Dona Marlete, por exemplo, ela gosta de tons de rosa, suaves, tecidos leves, linhas curvas, mas quando ela vê um look, inicialmente ela talvez não tenha essa consciência ainda de qual que é esse padrão, de que são as linhas curvas que agradam ela, de que são os tecidos leves, padrões mais românticos. Isso é o meu olhar treinado com anos e anos de experiência, né? Mas talvez inicialmente vocês não vão ter esse olhar treinado ainda, mas eu quero que vocês façam esse exercício
de ir salvando essas referências para ir entendendo. Com o tempo, vocês vão entendendo esse padrão. Então, tipo, ah, essa referência aqui, gostei, essa daqui também. Analisar o que que elas têm em comum. E aí, aos poucos, vocês vão conseguindo treinar o olhar de vocês para identificar esses padrões e repetir depois. Então, quanto mais você se observa, mais você entende o que comunica quem você é. Eu vou tomar água de novo. Semana passada, teve uma pessoa que me perguntou: por que que você toma tanta água? Eu tava ficando nervosa, porque minha voz não aguenta se eu falar tanto tempo é, sem tomar água. Então, me aguentem tomando água. Aproveitem e tomem aí também. Vamos lá. Terceiro passo. O terceiro passo é experimentar. Então, testa as combinações, mistura elementos. Então, eu gosto de linhas mais retas, tecidos, né, mais estruturados. Testa, essa mistura. Então, eu vou pegar uma peça um pouco mais romântica e vou testar com uma linha reta. Então, tudo é teste. Percebe como você se sente com cada um. Então, por exemplo, coloca lá uma cor neutra. E percebe como você se sente. Coloca uma cor eh, mais suave, um tom de candy color, um rosa bebê, e percebe como você se sente. Coloca um batom vermelho e percebe como você se sente. Faz um penteado diferente, percebe como você se sente. Então faz esse teste, testa as combinações e percebe qual que é o sentimento que você tem ao usar aquilo. E não é pensando que você descobre um estilo, e nem é buscando as referências também que você descobre um estilo. Então, muitas das vezes, eu recebo mulheres que falam: "Ah, eu já tentei de tudo, eu salvo, né, eu compro, eu tenho a loja lá que eu compro, né, tudo que é lançado eu compro, mas eu não entendo o que que combina comigo, não sei qual que é meu estilo". Então, isso faz parte, do caminho de descoberta, digamos assim, né, mas é se observando, é olhando para dentro que você vai entender. Então não é pensando que você vai descobrir o seu estilo, é vivendo, é testando e é sentindo. Até se vocês quiserem fazer, tem um caderninho de anotações ou tem no bloco de notas do celular, anota, vai anotando. Então, usei um tricô off-white, como eu me senti? Eu me senti bem. Ai, não me senti legal. Usei um blazer mais estruturado de linhas retas. Como eu me senti? Ai, gostei. Ai, não gostei. E aí você vai treinando o seu olhar e o seu próprio corpo, ele vai te dando as pistas do que é o seu estilo, do que faz parte do que você é, do que faz parte da sua essência e do que não faz. Então, vocês já perceberam que tem dias em que a gente veste algo e se sente poderosa, e tem outros que parece não funcionar? Isso acontece com vocês? Já aconteceu com vocês? Comigo também acontece. Então é o seu estilo se manifestando, mostrando o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Então faz esse exercício de se ouvir mais, de ouvir mais o seu corpo, de se observar mais, porque ele vai dar pistas, do seu estilo pessoal. Então, resumindo, observe, se inspire e experimente. Esses são os 3 primeiros passos para descobrir o seu estilo. O resto vem com consciência, com intenção e com prática. Então, se observe, se inspire e experimente. Muito. E quando você começa a repetir o que faz sentido para você, essa dúvida, né, na hora de se vestir, ela simplesmente desaparece, porque o seu estilo passa a ser uma extensão da sua essência. E o espelho, um reflexo fiel do que você é. Parece um mundo perfeito, né? Mas tem como chegar lá se vocês se observarem, se inspirarem, experimentarem todos os dias. Vocês percebem que o estilo não é algo que vocês precisam criar do zero então, né? Que ele já tá aí, nas suas preferências, nas suas escolhas, nos detalhes do seu dia a dia. Então, o que que você gosta mais? O que que você escolhe mesmo de forma inconsciente? Eh, o que você repete, que padrões que você repete, que tipos de estampa, que tipos de tecido, que tipo de cor. É o que falta, na maioria das vezes, é esse olhar com intenção, é se observar mesmo.
Então, descobrir o seu estilo é um processo, eu costumo dizer que é um processo de autoconhecimento. Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, você é consultora de imagem, mas o que que você faz? Ah, como que é a consultoria? Como que é o programa de acompanhamento? E aí, muitas das vezes a gente relaciona, né, a imagem ao vestir, a roupas, né? A moda e tudo mais. Mas, na verdade, se eu pudesse falar assim, no fundo do meu coração para vocês, o que é um processo de consultoria de imagem, né? O que que é uma mentoria, um programa de acompanhamento de imagem, é um processo de autoconhecimento, porque é olhar para dentro de você, entender qual que é a tua essência e transpor isso para a tua imagem. Então é sobre reconectar quem você é hoje, sobre conhecer quem você é hoje e aprender a expressar isso na sua imagem. E quanto mais você se observa, pode parecer repetitivo, né? Mas eu vou repetir mesmo para entrar na cabeça aí de vocês, mais você entende que estilo não é sobre ter um padrão, é sobre ter coerência entre o que você vive e o que você veste, o que você vive, o que você é e o que você veste. E me conta aqui, qual foi a última vez que você se olhou no espelho e realmente se reconheceu? Vocês têm essa lembrança? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e se reconheceu? Quer ativar o áudio, Eliane? Sim, Qual foi faz a última tempo, vez que você se olhou no espelho e se reconheceu? faz tempo, Adri, faz tempo. Que incrível. E você lembra se foi, em que fase da tua vida foi? A fase que eu estava mais magra. É o exercício de se observar. Então, É. é muito importante a gente resgatar isso, né? Entender que fase que era, o que que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então, ó, você já me deu uma pista. Você teve um ganho de peso, então foi antes de você ter esse ganho de peso. Então, a gente precisa trabalhar essa tua imagem com a realidade que você tem hoje para você voltar a se reconhecer no espelho. Isso acontece muito tanto com o ganho quanto com a perca de peso também. Eu já tive cliente Uhum, também que perdeu 13 quilos e ela não conseguia mais se identificar, né? Na verdade, ela não se identificava com o que ela via no espelho, ela não gostava mais do que ela usava antes e ela também não sabia o que usar. Então, ela estava realmente perdida em relação a isso, né? Muito comum acontecer também em pós-gestação, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, né? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e realmente se reconheceu? Em que fase que era? O que aconteceu depois disso para ter acontecido essa ruptura, digamos assim, né? E como a gente pode resgatar isso, né? Então, o estilo é o reflexo da mulher que você é hoje. E quando você aprende a enxergar isso, a ver isso, né, acaba de vez com a dúvida na hora de se vestir. Isso simplesmente, a dúvida não existe, né? Porque você tem certeza do que você é e a sua imagem está ali refletindo quem você é. Então, se eu pudesse resumir tudo que a gente viu hoje, eu diria que descobrir o seu estilo é um convite para se reconectar com você mesma. É sobre parar de tentar se encaixar, né, em padrões e começar a se expressar de forma autêntica. Muitas das vezes, por isso eu até nem trouxe nomenclaturas aqui para você sobre os 7 estilos universais, porque muitas pessoas ficam presas a isso. Ah, o meu estilo é tradicional. O meu estilo é romântico, então eu só uso isso. Como eu falei para vocês lá no início, a gente traz esse respaldo teórico para ter um guia, né, dos padrões, identificar esses padrões, mas eu não gosto de ficar presa a nomenclaturas porque acaba criando esse padrão, né? E quando eu defendo muito que a gente tenha uma imagem, que a gente se vista de forma, que a gente se sinta segura com a forma que a gente se veste e que a gente se vista de uma forma autêntica, né? Então, claro, a gente usa a base, né, a teoria dos 7 estilos universais para a gente ter esse norte, né, dos padrões, das características e tudo mais, mas sempre transpor, né, trazer isso com a identidade, com a essência da mulher que vocês são, né? Isso é muito importante e é isso que cria uma imagem autêntica. Então, vamos a um recap. Então, o que que a gente viu aqui hoje? Que estilo é a linguagem visual da sua imagem? Ficou claro isso para vocês? Que estilo é a
linguagem visual da sua imagem? Então, é a forma com que você se comunica através da sua imagem? Ficou claro isso para vocês? Perfeito. Que ele não é sobre seguir modas, sobre seguir todas as tendências, sobre usar a cor do ano. Não tem problema se você quiser usar a cor do ano, se ela faz sentido para você. Não tem problema você, né, seguir uma tendência se ela faz sentido para você, se ela tem a ver com você. Mas se ela não tem a ver com você, não é por isso que você vai usar, né? Porque tá todo mundo usando, porque é a última tendência, porque isso acaba criando padrões, né? Repetição, cópias. Então, estilo é sobre coerência. A gente viu também que descobrir o seu estilo é se observar, se inspirar e experimentar. Então, se observe, observe esses padrões, observe o que se repete, observe as suas escolhas, não só para a sua imagem, né? Todas as escolhas estéticas que você faz. Busque inspirações, né? Então, eu quero que vocês façam mesmo o exercício. Até vou voltar aqui para revisar com vocês os 3 pontos para ficar bem claro isso para vocês. Vamos lá. Comece olhando para o seu closet. Então, repare nas peças que você mais usa, aquelas que você sempre repete sem nem perceber. Então, aquelas que você usa de forma automática, elas falam muito sobre você. Então, qual que é esse tecido? Qual que é esse corte? Quais são as cores, os detalhes? Tudo isso é pistas, né? Tudo isso vão te norteando, digamos assim, para descobrir o teu estilo. Segundo passo, observar o que te inspira. Então, salva essas referências, faz uma pastinha, né, lá no teu celular, ou lá no Instagram, ou lá no Pinterest, com os looks que você gosta, com os padrões que você. Então, tipo, vi um look, sei lá, fulana de tal usando look, ai, gostei disso. Como eu falei, inicialmente, não se apeguem a não entender, não ter a clareza do que você gosta naquele look. Porque quando você for observando os padrões que se repetem, vocês vão começar a identificar isso. E com muita atenção, né, para não se comparar. Então, é para se inspirar, não se comparar, por favor. E o terceiro passo é experimentar, né? Testar essas combinações, as misturas de elementos, de tecidos, de cores e perceber como você se sente com cada um deles. Até pode fazer um exercício de nos próximos 10 dias, vamos colocar que 10 dias é um bom número para isso. Ao você se vestir, se observa no espelho e anota qual que é o sentimento que você tem em relação à sua imagem usando aquela roupa. Que vocês vão perceber esses padrões de como você se sente, se você se sente bem, se você se sente desconfortável, se não tem a ver com você, se tem a ver com você. Então, isso é muito legal para vocês irem entendendo isso. Então, não é pensando que se descobre um estilo, né? É vivendo, é testando, é sentindo. E também não é indo na loja que você vai lá comprar o seu estilo, né? Não é lá que você vai encontrar o seu estilo, é olhando para dentro, né? Olhando para a sua essência, para quem você é. Então, observe, se inspire, experimente. E o resto vem com consciência, né? Com intenção, com prática, com repetição. Vamos lá. Vou liberar aqui antes da gente encerrar. Eu quero pedir um favor simples para vocês para responder o nosso formulário, né, de feedback, o nosso NPS. É rapidinho e me ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Vou dar uns minutinhos também para vocês responderem. Me avisem se receberam o link. É só clicar no link e responder. E assim que vocês responderem, me mandem aqui no chat respondido para eu saber que vocês já terminaram e a gente abrir para perguntas. Então, o que que eu quero que vocês levem aqui dessa aula? A certeza de que o seu estilo ele já existe, ele só precisa ser lapidado. Vamos colocar que vocês descobriram aí um diamante, ele precisa ser lapidado. Então, cada escolha que você faz com intenção te aproxima da mulher que você quer ser, da forma que você quer ser vista, né? Porque talvez não, né? Lá dentro na sua essência você já é. O que pode estar acontecendo hoje é que você não consegue transpor isso na sua imagem, né? Então, eu quero que vocês saiam daqui com a certeza,
com a certeza de que o seu estilo já existe. Eu não quero mais ouvir esse papinho de, ai, eu não tenho estilo, Adri. Estilo é para quem tem. Não, todo mundo tem estilo. O que precisa é observar isso, né? A gente precisa entender qual que é o seu estilo. Então, a nossa próxima aula vai ser na quinta que vem, dia 16/10, às 17 horas, sempre, né, às quintas-feiras, com o tema Como se vestir com segurança sem depender de tendências. Se você ainda não se inscreveu, não entrou para o grupo da Live Essente, que vai lá no Instagram, clica no link da bio e entra para o grupo da Live Essente, para não perder nenhum aviso, nem o link da próxima aula e também ser avisada quando a live começar. Se você já está inscrita, me manda um direct contando o que você achou dessa aula. E se tiver alguma dúvida, me manda também que eu mesma vou responder. Certo, minhas mulheres maravilhosas? Perfeito, então. Beijos e até a próxima aula.